Olá, eu sou Victoria Celares e esse é o Crítica de Ponta, programa laboratorial produzido pelos alunos do terceiro ano de jornalismo da UEPG. Centro de eventos vira deserto pós-Michen. Moradores da região relatam abandono e vandalismo. A repórter Leriane Barbosa visitou o local e fala sobre as condições do espaço. O Centro de Eventos de Ponta Grossa é um dos principais locais no município para a realização de shows nacionais. Com 605 mil metros quadrados, a área também é palco da Festa Nacional do Chopp Escuro, a Michen Fest. Porém, quando não é utilizado para eventos culturais, o local fica praticamente deserto. Como não tem finalidades além dos shows, o centro de eventos é alvo de abandono e vandalismo. Devido ao mau tempo, o pavilhão principal apresenta problemas na estrutura, como rachaduras nas paredes e tetos. A informação vem de moradores no núcleo Santa Terezinha, localizado no bairro Contorno. Leonilda Galvão, de 70 anos, reside próximo ao espaço. A aposentada, que mora há mais de 2 décadas perto do centro de eventos, revela que o local já foi melhor preservado pela prefeitura. Galvão relata que a maioria dos shows da 30ª edição da Michen Fest precisaram ser realizados em palcos externos, enquanto o pavilhão sediava alguns shows de bandas alemãs com tempo limitado de até 30 minutos. Mas o que revolta a moradora é a notícia de quando encontraram o corpo de um jovem próximo ao espaço. O caso ocorreu no início de dezembro, uma semana após o fim da Michen Fest. Para Galvão, o corpo ser desovado próximo ao local é um problema de segurança pública. A Secretaria Municipal de Turismo é responsável pelo local e, ao ser questionada sobre a segurança do espaço, a assessoria afirma que o centro de eventos conta com monitoramentos remotos e presenciais realizados pela Guarda Municipal de Ponta Grossa. Porém, para o morador da região, Matheus Luiz de Oliveira, a segurança parece não funcionar, pois o local é regularmente invadido. Ao visitar o espaço, a reportagem do Crítica de Ponta se deparou com um dos portões entreabertos. Oliveira lembra que a única manutenção realizada pela prefeitura regularmente é o corte de grama. Construído em 1991, o local foi idealizado pelo ex-prefeito Pedro Vosgrau Filho, especialmente para sediar a Michen Fest e eventos de grande porte. Mas será que o espaço serve somente para shows? Acredita-se que a Prefeitura de Ponta Grossa precisa investir e garantir a manutenção do centro de eventos, nem que seja para realizar campanhas de vacinação, como acontecia durante a pandemia, desde que utilize-o para atender demandas e interesse público da cidade. Portais noticiosos de PG não valorizam Twitter para a publicação de notícias. Cassiana Tosatti faz uma análise dos perfis jornalísticos locais na rede social. O Twitter é uma rede social com presença de veículos jornalísticos, porque possibilita a interatividade e a identificação de tendências. Em Ponta Grossa, de 5 veículos de notícias analisados, nenhum deles apresenta curtidas, comentários, compartilhamentos das publicações. A falta de engajamento demonstra o desinteresse do público leitor do jornal nesta rede específica, porque em outra rede, como o Facebook, a interação dos usuários com tais veículos é maior. O comportamento do público reflete como os veículos não buscam contemplar os leitores no Twitter. O Twitter ele pode ser considerado uma rede de conscientização, porque informa os usuários, os torna conscientes das atualidades, mas sem o aprofundamento dos temas. A perspectiva é de um pesquisador de mídia digital e educador do jornalismo na Universidade da Colômbia Britânica, Alfred Armida, que argumenta que o jornalismo deve saber usar a rede social como estratégia para alcance do público. É perceptível que não há estratégia de uso no Twitter pelos principais portais de notícias da região, o que significa a perda de um público leitor que deve ser contemplado. Para a publicação, os veículos resumem o título da notícia, adicionam o link da mesma para acessar o site noticioso e aparentemente esquecem da rede social após esse processo. Não há interação com o público leitor, não há produção com linguagem específica da rede, como produção dos populares fios, tweets que se completam para ultrapassar os 280 caracteres, não são publicados vídeos ou fotos, GIFs e não existe comentários e compartilhamentos de conteúdo alheio. Os exemplos são estratégias muito utilizadas com finalidade comercial.
plataformas de streaming, por exemplo, que comentam sobre os produtos e respondem a elogios e críticas de usuários. Considerando que as notícias são mercadorias, produtores delas devem conhecer o público e buscar conexão com ele para obter o consumo. Os portais de Ponta Grossa, portanto, poderiam assumir uma postura mais ativa e proveitosa em uma rede social em que o público já costuma utilizá-la com o objetivo de consumir informações. Entender as lógicas que regem a rede social para aproveitar de uma ferramenta gratuita e que tem possíveis leitores é importante para que a presença do jornalismo seja expressiva no ambiente digital, diminuindo o consumo de notícias produzidas por perfis não especializados. Quanto mais o público da rede social conhecer e credibilizar portais jornalísticos, menor a chance de consumo de notícias falsas ou antiéticas, por exemplo. Ecobags passam a integrar o cotidiano das pessoas e se tornam alternativa ao uso das tradicionais mochilas e bolsas. A crítica é da repórter Mariana Gonçalves. As ecobags, ou sacolas ecológicas, não são novidade no mercado, mas com a recente popularização nas redes sociais tornaram-se um item da moda, cada vez mais utilizado entre jovens e adultos. Procurada para os mais diversos fins, as sacolas ecológicas podem ser produzidas a partir de inúmeros materiais, como algodão, TNT, jeans ou a juta, por exemplo, uma fibra natural proveniente de uma planta com o mesmo nome. Versáteis, estilosas e com variedades de estampas, modelos, materiais e cores, o hábito entrou em voga e deixou de ser algo utilizado somente para compras e pelas pessoas que, de alguma forma, preocupavam-se com o meio ambiente. De acordo com dados do Programa das Nações Unidas, aproximadamente 7 das 9,2 bilhões de toneladas de plásticos produzidas de 1950 a 2017 se tornaram resíduos plásticos, que acabaram em aterros sanitários ou lixões. No Brasil, alguns estados já se mobilizaram para evitar a poluição por sacos plásticos. No Amazonas, por exemplo, a venda e distribuição de materiais para o acondicionamento e transporte de produtos pelo consumidor final está proibida. Com a crescente popularização das temáticas ambientais, as ecobags passaram a ser uma alternativa às sacolas comuns ou até mesmo mochilas e bolsas tradicionais, segundo alguns usuários. As ecobags também tornaram-se peças marcantes na composição de estilos e looks para o dia a dia. E, assim, diversas marcas famosas passaram a comercializá-las por valores elevados, por vezes até abusivos, se comparados aos valores comumente encontrados nos mercados e estabelecimentos comerciais. Seja por moda, estilo ou consciência ambiental, o fato é que as ecobags vieram para ficar e, na maioria dos casos, para ajudar as pessoas na busca pela diminuição dos plásticos descartados no meio ambiente. Livro Crônicas dos Campos Gerais traz mais de 70 histórias sobre a região, contadas a partir da experiência dos autores. Ana Barbato analisa a obra. O livro Crônicas dos Campos Gerais conta com 72 textos de diversos autores, que relatam acontecimentos dos Campos Gerais a partir de suas próprias visões e experiências. Os textos percorrem vários lugares, como a Vila Ferroviária em Ponta Grossa e a Praça da Matriz em Imbituva. O livro, além de ser de rápida e fácil leitura, é ótimo para aqueles que desejam conhecer mais sobre os Campos Gerais. Cada crônica ocupa uma página e meia, então é possível ler aos poucos sem se perder nas histórias. A impressão que fica após a leitura é que as pessoas devem prestar mais atenção no seu entorno, visto que pequenos acontecimentos do dia a dia podem render boas memórias e histórias. Uma das crônicas que pode ser encontrada já no início do livro, por exemplo, tem como título Rotina e foi escrita por Felipe Vieira da Silva. O texto foi escrito a partir da visão de Felipe sobre o momento em que pegava o ônibus no terminal central e o trajeto percorrido até chegar ao ponto final de desembarque. Na crônica, o autor descreve o momento em que começa a prestar atenção nas pessoas que via todos os dias, como é o caso de um casal de idosos, alguns ambulantes e estudantes do Regente Feijó. O foco principal do texto é mostrar como toda essa situação virou um hábito e a forma como a vida continua após descer em seu ponto final. O texto, assim como vários outros do livro, mostram que os pequenos acontecimentos têm importância e que os Campos Gerais não se resumem a uma única história, mas é feito por várias memórias individuais. Na área musical, a repórter Maria Helena Denk acompanhou a última performance de 2022 da cantora pontagrossense Moon e relata a experiência cultural.
O Kingston Pub, bar com temática jamaicana de Ponta Grossa, realizou uma programação especial para o aniversário de 1 ano do local. Quase no final das apresentações programadas, Moon tomava o palco no sábado, 17 de dezembro, timidamente cumprimentando quem estava presente. O que seguiu nos momentos iniciais foi a demonstração de uma das performances expressivas da cidade atualmente. Na apresentação realizada dia 17, Moon recriou alguns dos feitos do show do Sexta 6 realizado em 2022. O que surpreende é que mesmo em uma estrutura menor, mais fechada e que com certeza conseguiria expor defeitos com maior facilidade, o que parece é que a artista não só recria, como melhora a cada dia a performance. Ela parece conhecer as próprias potencialidades e não se acanha a explorá-las ao máximo, música após música. É possível destacar algumas performances que foram particularmente tocantes. Carcaça, poema musicado e escrito por Moon, tem letra, instrumental e vocal carregados, e emociona quem escuta e consegue se identificar com o sentimento de ser uma mulher. Emudecer, parceria com Lilo, fica mais surpreendente a cada minuto que passa. O encerramento da apresentação, com interações entre a cantora e a banda, destaca cada um dos nomes que torna possível o show. A performance no Kingston Pub foi a última de Moon e banda em 2022. Para apresentar a programação de apresentações da cantora a partir de 2023, é possível seguir a artista no Instagram, @maisunaMulher. Esse foi o Crítica de Ponta, material produzido para a disciplina de Crítica de Mídia, ministrada pelo professor Sérgio Gadini. Para conferir mais edições do programa, acesse o portal Periódico. Muito obrigada pela audiência e até a próxima!